Queridos irmãos, queridos companheiros, camaradas, gente da caminhada. Graça, paz e muito axé para todos da comunidade Paz e Bem e da Pós TV 247. Chegamos ao programa 985. Que alegria, sempre muito bom estar aqui a cada segunda-feira. E segunda-feira, 1º de agosto, frio aqui em São Paulo, e quero trazer neste dia uma memória de um militante, memória de alguém que teve o seu ministério ordenado como serviço, um grande lutador contra o racismo institucional, também o racismo dentro dos ambientes religiosos. Quero fazer memória aqui dos 30 anos, já 30 anos, sem o Padre Batista. E falar do Padre Batista é também a gente lutar e romper contra a invisibilidade dos padres pretos no Brasil, que é a invisibilidade que é consequência de todo o apagamento histórico dos homens e mulheres negros no nosso país. Então, queria trazer neste primeiro programa do mês de agosto, porque agora, dia 10 de agosto, é aniversário de sua morte, mas também agora, no dia 5 de agosto, a gente celebraria 69 anos do seu nascimento. É interessante que Padre Batista nasceu na primeira semana de agosto, que para as comunidades católicas, a primeira semana de agosto, no mês das vocações, é voltada para a oração pelos ministérios ordenados, e faleceu também, né, no mês de agosto, poucos dias depois do Dia do Padre. Isso para mostrar que ele foi chamado, foi escolhido, seu nome foi tatuado no livro da vida para dizer assim que ele tinha que viver para servir. E é um exemplo, sem dúvida, para a nossa história. Mas quem foi Padre Batista? Para mim, esse nome sempre esteve muito próximo, porque desde sempre escutei esse nome, né? E o nome completo do Padre Batista, né? Benedito de Jesus Batista Laurindo, Padre Batista. Porque aqui no meu bairro tem uma escola com esse nome. Uma escola justamente inaugurada, né, no ano da morte do Padre Batista e que recebeu seu nome. Então, aqui no bairro, a gente sempre escutou esse nome. Mas só bem depois eu fui ter ideia, consciência de quem havia sido o Padre Batista, não só o nome daquela EMEF, Escola Municipal de Ensino Fundamental, aqui no bairro há tanto tempo, né? E o Benedito Jesus Batista Laurindo, paulista de nascimento, nasceu na cidade de Matão, interior de São Paulo, em agosto de 52, e de uma família muito pobre, né? E na sua infância ele foi engraxate, até que depois conseguiu entrar no seminário menor, onde fez, né, foi concluir o estudo, né, foi para filosofia, teologia, e trabalhou ainda, né, até antes da sua ordenação diaconal e também depois da sua ordenação ainda continuou na região de São Miguel Paulista. Então, ali, muita gente desse território, hoje, Diocese de São Miguel Paulista, ainda lembra do trabalho que o jovem Batista, né, ainda depois de receber as ordens menores, né, diaconato, o acolitato e o leitorato, ainda trabalhou ali na região de São Miguel, e ali foi ordenado diácono. Até que ele foi ordenado em 22 de abril de 84, padre, na Catedral da Sé, pelas mãos do grande cardeal Paulo Evaristo Arnes. Uma celebração encantadora, belíssima. Muitas lideranças do movimento negro compareceram à celebração. Uma celebração que contou até mesmo com a gravação, foi televisionada pela TV Cultura na época. Então, uma celebração que foi marcante,
também para a população negra, para os movimentos negros aqui de São Paulo. E a atuação do Padre Batista se deu em diferentes frentes. Isso acho que é interessante, né? Muito embora a sua vida tenha sido tão curta, né? Mas foi tão grande naquilo que é conquista, naquilo que é trabalho, naquilo que ele se empenhou e escolheu por fazer. Acho que colocaria aqui primeiro todo o trabalho que ele teve com a população de rua, sobretudo os menores de rua, assim chamados, né? Então, pouco depois dele ser ordenado presbítero, Dom Paulo nomeou como cura da Catedral da Sé. O primeiro cura, né, preto da catedral. E ali, na Praça da Sé, aquela multidão de crianças abandonadas, num processo de vulnerabilidade, tantas crianças de risco, ele inicia um trabalho, né, de dar assistência a essas crianças. Então, a gente pode dizer que o Padre Batista foi também um dos pioneiros do trabalho da Pastoral do Menor na região central da cidade. Eu acho que é positivo, né, a gente recordar todo esse trabalho, essa dimensão de assistência aos menores, abandonados, como dizia também uma campanha da fraternidade, menores abandonados, alguém os abandonou, ali na região da Sé. O trabalho começou primeiro ali na Rua do Carmo, depois ele conseguiu também montar um centro comunitário do menor, esse era o nome, né? CCA, aliás, CCM, né? Centro Comunitário do Menor. Que depois conseguiu um prédio ali na Liberdade, onde funciona até hoje esse serviço de atendimento, mas com outro nome, hoje como Centro Comunitário da Criança e do Adolescente. E não só eram atendidos ali pelo Padre Batista, as crianças ali de rua, mas também tantas outras crianças dos cortiços da região central, né? Eram também atendidos pelo Padre Batista. Ele também teve uma grande atuação junto às empregadas domésticas. Então, ele criou, junto com as trabalhadoras domésticas, uma associação, porque na época havia até um sindicato que depois do conflito se desfez, né? E juntamente com as trabalhadoras domésticas, também na sua maioria, assim como as crianças de rua, majoritariamente negros, as trabalhadoras majoritariamente também negras, ele iniciou um trabalho, né, de associação, de tentar unir um sentimento também de classe, de pertença e também de grito por direitos, né? Então teve também esse trabalho. Às vezes pouco a gente sabe disso, mas eu acho que é bom também a gente recordar. Também ajudou a fundar a Casa Menina Mãe, como um abrigo para mães adolescentes, né? Sobretudo essas meninas com gravidez na adolescência e que estavam desamparadas, outras abandonadas, ou até mesmo algumas em situação de rua. Então, esse ambiente para acolher. Fez parte de todo o processo do Instituto Mariama de Padres e Bispos Negros, que é um marco na história do grito dos pretos e pretas na estrutura da igreja, né? Sejam os religiosos, sejam os padres, diáconos e os bispos, que na época era um número muito reduzido de bispos negros. Hoje a gente tem um número maior no Brasil, mas ainda muito pequeno, né? Se a gente for olhar o retrato do povo católico no Brasil, majoritariamente negro, e uma porção muito pequena de bispos e mesmo de padres negros no país. Então, isso são importantes, né? Mas também um dos grandes presentes que ele nos deixou foi o Instituto do Negro, que hoje chama Instituto do Negro Padre Batista, que é presidido pelo Padre Enes, da região central aqui de São Paulo. O Instituto do Negro, criado pelo Padre Batista, tinha como intenção possibilitar a formação universitária de jovens negros, para que a gente pudesse formar quadros, porque ele sabia que para a superação das desigualdades do país, e nessa desigualdade quem mais sofre é a população negra, ia precisar também de uma força-tarefa de serviços em tantas áreas, de gente que se preocupasse em se debruçar, em estudar, em pesquisar, e construir frentes de luta e engrossar a militância
também com outros saberes da universidade, que era um espaço que ainda hoje é tão difícil da população negra acessar. Então, com um fundo estrangeiro, conseguiu colocar na universidade, com bolsas de estudo, uma porção significativa de jovens negros. Foi né, um projeto e um processo importante, ainda mais naquele período que o Brasil não tinha ações afirmativas de cotas que possibilitassem esse acesso à universidade, né? É claro que depois que o Instituto Negro deixou de oferecer essas bolsas, pouco depois nasceu a Universidade Zumbi dos Palmares, né, com papel importante também nisso, e depois de alguns anos também toda a luta pelas cotas, o ProUni também que foi aliado nesse processo. Eu mesmo acessei a universidade privada, Mackenzie, Universidade Elitizada de São Paulo, né? Graças a essas ações afirmativas, né? Como o ProUni. Numa turma de mais de 70 alunos, tinham 5 negros que também acessavam aquele espaço, a grande maioria desses pelo ProUni ou então por outras políticas. Então é interessante mostrar que Padre Batista foi pioneiro também nessa luta, nesse trabalho interessante de fazer com que também as comunidades negras acessassem esse espaço da universidade. Mas em outros trabalhos que ele também desempenhou, eu acho interessante a Associação dos Engraxates, né? Certa vez saiu até no jornal, se eu não me engano, na Folha de São Paulo. Isso, na Folha de São Paulo saiu certa vez que os engraxates do centro de São Paulo estavam preparando uma associação. Mas o que acontecia? O Padre Batista trabalhou na Igreja da Boa Morte durante um tempo, e ali na Igreja da Boa Morte era justamente esse espaço onde ele fazia nascer todas essas iniciativas, né? Foi chamado também durante muito tempo do Quilombo Central. Então ali nesse Quilombo Central, durante a manhã, os meninos engraxates, né, que o Padre Batista também tinha sido engraxate, iam, né, até a igreja, buscavam suas caixas. O Padre Batista já os acolhia com, né, uma panela de achocolatado para que os meninos pudessem ir para o trabalho. No fim do dia, eles se tornavam para guardar as caixas num lugar seguro, né, que era a igreja da Boa Morte, e ele também trocavam experiências, né, e fazia fecundar também, né, essa organização, e deles partiu a ideia de ter uma associação. A Justiça preparou carteirinhas para eles, e até os meninos diziam que com aquela carteirinha até mesmo a polícia passava a ter outro tipo de reação para com os meninos engraxates, né? E até nessa matéria que fala da Associação dos Engraxates, o Padre Batista tem uma frase interessante, né, na entrevista que ele dá, que ele diz assim: fiz-me padre por um compromisso de vida, ajudar aos que não têm vez nem voz, caminhar com eles, tentar abrir com eles o seu espaço. É interessante trazer essa frase justamente nessa semana em que a gente recorda a vocação à vida ordenada, né? O ministério ordenado, e que a gente celebra o nascimento e a Páscoa do Padre Batista, né? Uma opção e um compromisso de vida, ajudar aqueles que não têm voz nem vez a abrir o seu espaço. Ele fez isso com toda a colaboração, seja com as trabalhadoras domésticas, com os jovens engraxates, com os menores de rua, com as mães jovens, com a população preta de São Paulo, do Brasil, com as iniciativas como o Instituto Negro, né, ou então o Instituto Mariama, ou até mesmo a APN, né, os APNs, os Agentes Pastorais Negros, porque Padre Batista foi um deles, e ali no espaço, no Quilombo Central, ajudou também a articular os APNs aqui em São Paulo, depois também toda a estrutura da Pastoral Afro aqui na cidade. E contou com a ajuda de tanta gente, né? Porque eu acho que é bom para a gente romper essa invisibilidade dos padres pretos,
a gente recordar todo o testemunho, sobretudo do padre Toninho também, né? Que trabalho ele teve na construção também de uma teologia afro, digamos assim, e de todo o trabalho para organizar a pastoral afro. Né? Ou então Frei Davi, Padre Enes, Padre Luiz Fernando, Dom José Maria Pires. Eu acho que é sempre positivo a gente recordar esses testemunhos que são testemunhos de vida em favor da vida do povo preto. Mas eu queria colocar aqui também que na campanha da Fraternidade de 1988, naquele episódio em que o Brasil celebrava o centenário da abolição, com muita pressão dos agentes pastorais negros, da pastoral afro, que nascia fervorosamente, do Instituto do Negro e de tantas outras iniciativas que nascia Brasil afora. Então, houve a pressão para que se celebrasse a campanha da fraternidade do povo negro. Então, o tema, né, ouve o clamor deste povo, fraternidade e o negro. E foi uma das primeiras campanhas da fraternidade a inaugurar uma divisão na estrutura, na hierarquia, né, porque teve parte da igreja que não queria discutir essa temática. Porque também isso tudo fruto desse racismo estrutural que também ocupa os espaços religiosos, também a Igreja Católica. Né? E o interessante dessa campanha é que o grupo havia preparado também um texto. Num texto dizia que tinha falsos heróis da libertação do povo negro, né? E aí citava Princesa Isabel, Duque de Caxias, e aí alguns bispos, como outros setores da sociedade, não gostaram desse texto. E aí, né, queriam e começaram todo um trabalho contra a campanha. Acho que tinha parado a gravação, mas eu acho que voltou aqui a gravação. Acho que não perdi nada. Dizia da cartilha do texto base da campanha da Fraternidade de 88, né? E isso causou uma rixa. E aí é interessante que teve também, né, naquela época tinha uma cobertura da igreja muito grande nos jornais de grande circulação no Brasil, e a Folha de São Paulo fez uma matéria sobre isso, né? Citou também o Primaz do Brasil, que dizia que o documento, né, a cartilha não resumia o pensamento da igreja. E aí tem uma fala do Padre Batista que eu gosto muito e quero trazer aqui para vocês, né? Padre Benedito de Jesus Batista, Laurindo, 34 anos na época, assessor nacional dos agentes de pastoral negros e vigário da paróquia da Catedral da Sé, no centro de São Paulo, diz: concordo em gênero, número e grau com a cartilha. Acho que esse povo branco precisa tomar vergonha na cara e deixar o povo negro ter seu espaço. Eles já escreveram tanta besteira e os negros engoliram. Não estamos preocupados com a opinião dos brancos. Fecha aspas. Isso foi a fala do Padre Batista sobre a cartilha que também motivava a celebração da campanha da Fraternidade de 88, em que, entre outras coisas, né, criticava, como eu falei, a figura de Duque de Caxias, do bandeirante Domingos Jorge Velho, da Princesa Isabel, como falsos líderes e falsos heróis da história da libertação do povo negro no Brasil. Ou seja, ele se colocava também nessa dianteira desta peleja grande que era fazer a igreja tomar consciência também da sua história e reconhecer todos os erros, todos os pecados e também os crimes que ela levou à frente ao, em vários momentos da história, né, ter dentro de casas religiosas, de conventos, dentro da estrutura da igreja, ter mantido também escravos e por muitas vezes ter fechado a boca, os olhos e as mãos para fazer a profecia acontecer na denúncia e no anúncio de uma libertação real de fato, né? E Dom José Maria Pires tanto dizia sobre isso, né? E é interessante nessa campanha, Dom Eugênio
do Rio de Janeiro, não assumiu a campanha da fraternidade, e não só isso, fez subsídios diferentes para o povo da Diocese do Rio de Janeiro. Então fez como se fosse uma outra campanha, né? A campanha que ele fez com o tema Muitas Raças, um Só Povo, né? Colocando para a Diocese do Rio de Janeiro e trabalhando a partir do mito de uma democracia racial e de como se a gente não precisasse falar dos espaços que o povo negro precisa ocupar e tomar consciência de toda a história e organizar também as instituições pastorais, organismos dos negros e negras no Brasil, que naquele momento também iam nascendo. Então, também isso faz parte da história do Padre Batista. E uma outra característica desse grande camarada, irmão, é que ele era conhecido por sua voz sensacional. Durante muito tempo, a missa da catedral com Dom Paulo Evaristo, o músico oficial, o cantor oficial, foi Padre Batista, que tinha uma voz inconfundível, uma voz forte, que dava ânimo para aquele canto pastoral litúrgico da catedral. E assim ele também era conhecido por essa voz que, fora da catedral, se empenhava em denunciar, em anunciar, né, um novo tempo, em organizar os menores, os engraxates, o povo negro, as trabalhadoras domésticas, né, em todo esse trabalho que ele se desempenhou e optou por fazer. E dentro da catedral, também no tempo como cura, toda essa característica de pessoa zelosa, né, naquilo que tinha que fazer e numa voz inconfundível. E aí, no dia 10 de agosto de 1991, ele já estava pároco da igreja de San Genaro, na região da Moca, que foi para lá em 89. Em 10 de agosto de 91, ele morre aos 39 anos de idade, muito jovem. Vítima, né, ele era HIV positivo, e em consequência da AIDS ele faleceu aqui em São Paulo, né? É interessante que Padre Batista ele tinha a opção de, por exemplo, ir fazer esse tratamento em hospital privado e que muita gente sabia que se fosse no hospital privado ele teria a possibilidade, por exemplo, de manter a doença, né, à escondida, mas não, por opção ele fez o tratamento no hospital público naquele momento e no dia 10 de agosto, né, em consequência do HIV positivo, ele morreu aos 39 anos, mas deixou registrado na história todo esse legado de um companheiro, de um militante, de um personagem dos nossos. Então, que vivam os nossos pretos que fazem a história, que viva Padre Batista, que está presente na nossa memória, e assim deve estar sempre, para a gente romper com a invisibilidade dos nossos. E vai continuar presente, não só aqui no Sinhá, no meu bairro, na região de Sapopemba, onde, né, perto de casa, temos a escola que leva o nome dele, mas que a gente consiga também se esforçar para assumir também as suas causas. E já que a gente está falando do Padre Batista, é bom a gente recordar que os movimentos negros da Igreja no Brasil há tanto tempo gritam pela aprovação de um documento oficial da CNBB sobre a pastoral afro-brasileira. Nós temos um documento de estudo, né? Estudo da CNBB, número 85, aquilo que a gente chama, né, entre nós, da capinha verde. Ou seja, é um estudo, mas nós queremos que seja também aprovado como um documento, a capinha azul, para que a gente tenha também até não só mais elementos, mas que a estrutura também referende os agentes pastorais negros, a pastoral afro-brasileira, os movimentos organizados, a tentar realizar esse trabalho desde as bases das nossas comunidades, como algo também oficial que a igreja no Brasil assuma. Então, a gente faz esse apelo e há tanto tempo trabalha pela aprovação do documento
da pastoral afro-brasileira no Brasil, e que o Estudo 85, o livrinho verde, possa ser assumido e possa ser um documento da capinha azul. Grande abraço, paz e bem, e viva o Padre Batista, 30 anos de sua Páscoa.